Glória a Deus, bom dia a todos. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um dos irmãos. Vamos ler Hebreus 10, do 10 ao 18, que diz assim: Pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos repetidamente, oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre, este no caso Jesus, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés, porque por meio de um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu coração e as escrevereis em sua mente. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifícios por eles. Irmãos, quando eu olho isso aqui, eu só lembro de uma coisa, só me passa algo na minha mente: o quanto nós somos privilegiados pelo que Jesus fez. Pensa bem, o povo de Israel sofreu muito tempo, né? E muitas pessoas ainda sofrem isso, porque não tinha alguém como Jesus que havia morrido por eles e pago o preço por eles. Como é bom você ter alguém que pague o preço pesado que você está com dificuldade para pagar, né? Imagina só alguém vir quitar uma dívida que você está há muito tempo, sabe aquela dívida insolúvel, sabe aquelas que você pode derreter tudo que você tem, né, e colocar nas mãos dos bancos e ainda assim não vai resolver o seu problema. Aí chega alguém com condições que você não tem, quita a sua dívida e diz: você está liberado, mas para mim você não deve nada, porque eu esqueci dos pecados que você cometeu. Foi isso que Jesus fez. E o Espírito Santo diz: olha, não me lembro mais, lancei para trás as minhas costas. Ou seja, estamos completamente livres do pecado. Até a maldição do pecado que foi imposta sobre o homem depois do pecado de Adão, aquele desejo desenfreado que não tinha o que resolvesse, a imposição do pecado na nossa vida, por parte do diabo também, por parte da carnalidade, do homem caído, da carne corrompida, até isso o Senhor nos livrou, principalmente essa área para que nós estivéssemos livres do pecado. Isso não quer dizer que nós não pecamos mais. Isso não quer dizer que nós não conseguimos pecar. Mas se nós pecarmos hoje, é deliberadamente, principalmente depois de termos aceito a Cristo e Ele nos livrado, né? Exatamente por isso. Agora eu já não tenho mais essa imposição. Não há alguém que depois que eu aceitei Jesus fale assim: olha, você está pecando porque o pecado está impondo sobre você e você não consegue mais. Jesus me livrou disso. Hoje eu e você temos a liberdade de buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração e Ele nos desamarrar dessas cadeias. É claro que se eu e você, irmãos, nós não podemos nos enganar. Se eu e você estivermos dispostos a pecar, a nos entregar aos nossos prazeres, a nos entregar à nossa angústia, à nossa raiva, à nossa amargura, ao nosso ciúme, às nossas invejas, às obras da carne, se nós nos entregarmos a elas, nós vamos cometê-las e cada vez mais teremos mais facilidade de cometê-las. Quanto mais nós nos entregamos, mais fácil é nós nos entregarmos ao pecado. Agora, quando eu começo a resistir e busco o meu Senhor Jesus Cristo em oração, estou falando agora dos cristãos que já nasceram de novo, já estão vivendo com Deus e deixaram a peteca cair, sabe? Aqueles que deixaram os prazeres tomar conta aos pouquinhos, porque isso vai nos levando como uma bola de neve, começa pequeno. Mas quanto mais ela gira e desce a montanha, mais ela vai crescendo e nós estamos rolando morro abaixo. Irmãos, não é assim que funciona. Aceitamos a Cristo, temos a nossa vida restaurada em Cristo, precisamos a partir de agora viver uma vida de intimidade com o nosso Deus, senão eu vou voltar devagarinho àquilo que eu vivia antigamente, né? Claro, eu estou livre do pecado, o Senhor me perdoou, e já não preciso de ninguém, nenhum sacerdote, nenhum animal ser degolado para que o meu pecado seja perdoado. O Senhor me perdoou. E se eu pecar de novo e me arrepender e voltar aos pés do Senhor e me firmar em aliança com Ele, Ele me perdoa.
Ele me purifica, Ele me santifica e Ele me leva cada vez mais próximo dele. Mas se eu não vivo nesse formato, queridos, eu vou continuar pecando e vou sentir prazer com isso, mas também sentirei angústia, porque uma vez iluminados os olhos do nosso entendimento, experimentado a vontade do Senhor, voltar ao pecado, irmãos, é como uma porca lavada que volta à sujeira. É como o cão que volta ao vômito. São palavras duras, mas foi o Senhor Jesus Cristo que diz. São palavras pesadas, mas eu só estou repetindo o que o Senhor falou. E nós precisamos entender, se você, irmão e irmã, nasceu em Cristo, voltou à vida de pecado, pelo amor de Jesus Cristo, se precisar, se descabele, se precisar, cancela tudo na sua vida, mas volta para a presença de Deus com todas as forças, de todo o coração. Porque aquele que foi iluminado uma vez e volta para o pecado, irmãos, as coisas se tornam cada vez mais piores. Jesus disse no livro de Apocalipse, Novo Testamento, Nova Aliança, que aqueles que fazem dessa forma, essas pessoas era melhor que elas não tivessem nem conhecido a Cristo do que ter conhecido e vivido nesse formato. Ele disse assim, olha, eu não consigo suportar alguém que se torna morno. Era melhor que fosse frio, ou que se fosse quente, mas agora ser morno não vai funcionar. Por isso é necessário esse posicionamento digno de um servo de Cristo, de um servo do Senhor, de alguém que foi tocado pelo Espírito Santo, como diz o versículo 15. O Espírito Santo também testifica. Essa é a aliança que farei com eles naqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu coração e escreverei na sua mente. Qual de nós que vamos pecar e não percebemos na hora que estamos fazendo o erro? Porque os nossos olhos foram iluminados. Se você tentar cometer qualquer tipo de pecado contra o Senhor, qualquer tipo de infração contra a lei do Senhor, quanto à lei de vida, quanto à lei, quanto à aliança, quanto a tudo aquilo que o Senhor nos ensinou, aquilo que é a vontade do Pai, se você tentar, o Espírito Santo te toca, até que você extingue a atuação dele da sua vida. Aí nós entramos num terreno muito perigoso. Amados, o Senhor nos quer para Ele. Ele nos comprou por um alto preço. Quando fazemos isso, nós estamos fugindo dessa compra. É como se nós pertencêssemos a alguém, mas estivéssemos fugindo desse lugar. Agora me diga, quem é que consegue fugir de diante dos olhos do Senhor? Para onde nós iremos? O rei Davi dizia isso. Se eu subo ao céu, ali o Senhor está. Se eu desço ao mais profundo do abismo, também o Senhor está. Para onde eu me irei da tua face? Para onde eu fugirei do teu Espírito? Irmãos, o Senhor é tudo em todos. Quando nós somos tocados e abençoados, nós somos privilegiados. Então é necessário que uma vida de fé, de comunhão, de intimidade parta de sobre nós. O Senhor nos abençoou, o Senhor nos salvou. O que eu faço agora, pastor? Qual que é a minha caminhada? Irmãos, nós como servos do Senhor precisamos nos aproximar cada vez mais de Deus. Quanto mais você busca o Senhor em oração, quanto você mais busca o Senhor em dedicação, quanto mais você se alinha, se santifica, se separa das coisas desse mundo e busca a presença do Senhor, mais você se aproxima da vontade perfeita dele. A palavra do Senhor diz que para aquele que é santo, o Senhor se mostra santo. Para aquele que é justo, o Senhor se mostra justo. Para aquele que é íntegro, o Senhor se mostra íntegro. Mas para aquele que é impuro, o Senhor se mostra sagaz. Em algumas versões, ele se mostra completamente puro. Ele não tem impiedade, não tem injustiça nele. Então ele vai nos retribuir segundo aquilo que nós estamos vivendo. Perdão, irmãos, o Senhor é um Deus de recompensas. Ele nos salvou e não tem o que a gente dê em troca disso. Ele resgatou a nossa vida da maldição e não há o que você possa dar. O mínimo que nós podemos fazer é nos entregar plenamente a Ele. Agora, além disso tudo, o Senhor é tão bom que Ele diz que se nós nos buscarmos e formos firmes, fiéis, íntegros, santos, puros com Ele, ainda mais Ele vai nos colocar abençoados na presença dEle. Ele vai nos trazer recompensas. Hebreus capítulo 10 também fala que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que é recompensador dos que o buscam. Olha que coisa maravilhosa, já fui salvo. O Senhor já me chamou, agora eu estou na presença dEle. Mas Ele é recompensador daqueles que o buscam. Além de ser salvo, além de estar caminhando para o céu, o Senhor recompensa a sua busca, Ele te abençoa. Quando nós buscamos, oramos e pedimos, o Senhor nos dá. Em Tiago, capítulo, se não me engano, capítulo 4, versículo 3, fala a respeito, eu vou ler aqui, que já estou bem pertinho de Tiago mesmo, fica fácil de nós pegarmos esses versículos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tiago, capítulo de número 4, versículo 3. Não tem, nada tem, porque não pedem. Ponto.
Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Então nós vemos assim que o Senhor, Ele nos abençoa, Ele nos recompensa, e quando nós não temos alguma coisa, aqui Tiago está falando com os servos de Deus, nada temos porque não pedimos, ponto. E depois pedimos e não recebemos porque gastamos os nossos próprios interesses, os nossos próprios prazeres. Imagina agora eu e você, abençoados, salvos, redimidos pelo Senhor, buscando a vontade do Senhor ainda, orando para que o Senhor faça o querer dele. Pastor, o que é orar para que Deus faça o querer dele? Quando você ora para que Deus abençoe a tua igreja, o lugar de congregação, abençoe os seus irmãos, abençoe aqueles que estão... por exemplo, está aqui os irmãos dando os parabéns, né, para nossa irmã, a irmã Bia dando os parabéns para nossa irmã Cida. Queridos, nós estamos orando pelos nossos irmãos, para que Deus dê muitos anos de vida e saúde. Essa é a vontade de Deus. Para que a igreja do Senhor cresça nessa terra, essa é a vontade de Deus. Para que eu e você sejamos cheios do Espírito Santo, essa é a vontade e ainda o mandamento do Senhor. Não vos embriagueis com vinho, mas encheios do Espírito Santo. Então essas bênçãos que nós queremos para nós também é a vontade de Deus para nós, porque o reino de Deus é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Então busque o Senhor porque Ele é bom. Busque o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Eu tenho certeza que o Senhor está mais pronto a te abençoar, até mais pronto a te abençoar do que você a receber. Então vamos nos entregar a Ele. O que não dá para funcionar, irmãos, é quando o Senhor nos resgata, nos livra, nos compra por um bom preço e nós fazemos da nossa vida aquilo que a gente quer. Isso não é cristianismo. Isso não é a vontade do Senhor. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?